Amém, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu já senti a presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Manuela. Manuela hoje veio congregar conosco, veio nos visitar. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Obrigada. 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A idade chegou, igreja. Se não usar óculos, não lê mais não. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A minha Bíblia é a NVI. E diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um alto preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Efésios 1:13. Efésios 1:13. Glória seja dada ao Senhor. Nós vamos meditar nesses dois versículos, nessas duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, Bíblia, né, queridos? O evangelho da vossa salvação, que é Jesus, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Amém. Os irmãos podem sentar no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje nós vamos pensar um pouco e refletir um pouco nessas duas reflexões, na verdade, nessas duas mensagens, nesses versículos, aos quais o apóstolo Paulo escreveu às igrejas naquele tempo, mas a palavra do Senhor, ela é para nós. E nessa noite nós vamos pensar um pouco sobre o templo do Espírito Santo de Deus. E nós estamos falando sobre nós. Nos últimos meses, eu ministrei essa palavra em outras igrejas e refleti sobre ela, e o pastor ontem também ministrou sobre o cuidado com o corpo, o templo do Espírito Santo de Deus. Só que é tão interessante que todas as vezes que a gente vai observar as escrituras, ou quando nós vamos ministrar a palavra de Deus, é diferente. Em todos os lugares, Deus ele faz alterações, né? Porque Deus conhece o seu povo, então ele sabe qual é a mensagem que cada igreja precisa receber. Então nessa noite nós vamos refletir sobre o cuidado que nós temos que ter com o corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então a pessoa, o ser humano, quando nós nos tornamos cristãos, nós vivemos de outra forma, nós já não somos mais aquela pessoa que nós éramos. Nós precisamos ser transformados, porque o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós. Então, se ele passa a habitar dentro de nós, nós precisamos ter uma nova postura. É como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, né? Nós somos uma nova criatura. Então, nós deixamos de ser quem nós éramos e nós somos uma nova pessoa. E isso precisa refletir, precisa que as pessoas olhem para nós e percebam que nós estamos diferentes. Mesmo que seja aos poucos, o Senhor vai nos transformando. E quando nós estamos referindo aqui sobre templo do Espírito Santo, nós não estamos falando dessa estrutura, nós não estamos falando da alvenaria, nós não estamos falando da igreja como obra, nós estamos falando do nosso corpo físico como templo do Espírito Santo de Deus. Então esse templo, esse corpo, ele precisa ser organizado.
ele precisa estar limpo, ele precisa estar cuidado, nós precisamos ter zelo com o nosso corpo. E aí, nós precisamos entender que o zelo é quando nós falamos sobre atenção sobre nós mesmos. Nós precisamos observar os sinais que nós temos no nosso corpo. É necessário que essa casa, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, esteja limpo e organizado, porque como Deus é santo, a casa tem que ser santa. É claro que nós estamos em processo de transformação. Só que Deus, ele não habita na desordem. Ele não habita na bagunça. Ele não habita nas coisas que não estão alinhadas conforme a vontade, o querer e o propósito dele. E isso é uma chamada à responsabilidade para nós, que nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo. Então eu preciso honrar a Deus com o meu posicionamento, com o meu comportamento, com a forma como eu me visto, com o meu palavreado. Que é isso, pastora? Agora vai falar de vestimento? Vou. Porque nós precisamos ter decência e modéstia. Como que eu vou querer que o Espírito Santo de Deus habite em mim se eu não tiver decência? Como que eu vou querer que o Espírito Santo de Deus habite em mim se o meu palavreado não condiz com o alinhamento da vontade dele? Então eu preciso ser transformado. Eu preciso ser renovado. É o que nós chamamos de metanoia, transformação de mente. O crente, ele precisa ser identificado por outras pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Alguém que conhece o meu passado precisa olhar para mim e falar: a Renata, ela está diferente. Ela não é mais da forma como ela era. Porque antes não habitava em mim o Espírito Santo de Deus, habitava qualquer coisa, menos Deus. Mas hoje, quando nós nos colocamos diante do Senhor e quando nós nos dispomos à presença do Senhor, nós somos transformados pelo poder de Deus nas nossas vidas. Isso é um processo pelo qual nós vamos passando. E aí a gente precisa entender. Quando o apóstolo Paulo fala que o vosso corpo não te pertence, sois templo do Espírito Santo de Deus, aquele que entrega-se ao Senhor Jesus. Quem não quiser, mas aquele que se entrega ao Senhor Jesus, ele passa a ser morada, ele passa a ser habitação. E aí, nós precisamos entender que nada do que nós temos é nosso. Porque como a palavra diz para nós, nós fomos comprados por um alto preço. Foi preço de sangue na cruz. Ontem o pastor ministrava num congresso de varões e ele falando que nós fomos comprados por um alto preço, preço de sangue, preço pelo qual nenhum de nós poderíamos pagar. Foi uma dívida que nós tínhamos e que nós não conseguiríamos pagar. Mas o Senhor Jesus fez isso por nós. Então, nós precisamos entender que a nossa vida não é nossa. A minha vida não é minha, a sua vida não é sua. O ar que você respira não é seu, foi o Senhor quem soprou as suas narinas. O seu salário, a sua casa, a sua família, nada do que temos é nosso. Tudo é do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que nós temos o quê? Dono. E quando eu estava ministrando sobre isso, numa igreja, e eu falei assim, nós temos dono. Olha que bênção saber que a gente tem dono, que Deus cuida de nós nos detalhes, que o Senhor, ele toma a direção da nossa vida. Depois veio uma irmã sobre mim e conversar comigo e ela me disse assim, pastora, a senhora falou para mim que nós temos um dono, tocou tão forte na minha alma que eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu quero que você pense nessa noite, que você tem dono. Eu quero que você pense nessa noite que existe um ser superior que é responsável pela sua vida. Eu quero que você seja tocado nessa noite, de que você não anda sozinho, de que as dificuldades que você passa, que todos os momentos, todas as angústias, tristezas, situações, que sejam bênçãos, alegrias, tristeza ou dificuldade, você tem dono. Nós não estamos aqui na terra alheios. Nós temos alguém que preza pela nossa vida. Nós temos alguém que tem cuidado dos detalhes. Eu vejo o cuidado de Deus nos detalhes das nossas vidas. Talvez você não consiga imaginar, mas às vezes Deus te dá livramentos que você nem imaginava que passaria. São coisas tão pequenas para nós
que talvez nós não mensuramos a dimensão da proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vemos cada coisa que o Senhor impede de acontecer nas nossas vidas, que nós falamos, meu Deus, como que isso aconteceu? São tantas bênçãos que nós não conseguimos contar as misericórdias do Senhor. E aí nós devemos pensar o quê? Se a minha vida não é minha, se o meu corpo não é meu, aquilo que é meu, eu cuido. E aquilo que é dos outros, a gente cuida dobrado, não é verdade? Quando a gente pega alguma coisa emprestada dos outros, a gente tem que cuidar dobrado, porque não é nosso. Então eu quero te lembrar e me lembrar que eu e você, não sendo de nós mesmos, nós precisamos cuidar de nós dobrado. Porque nós vamos prestar conta com Deus desse corpo que Ele nos deu. E a minha chamada de atenção para mim e para você nessa noite não é o cuidado só com o nosso corpo físico, mas é com o espiritual e com o emocional, porque nós somos um conjunto. Nós somos espírito, alma e corpo. Então o nosso corpo é esse físico, o espírito é o espiritual sopro de vida que o Senhor colocou sobre nós. E a nossa alma contém as nossas emoções, contém o nosso emocional. Então nós precisamos cuidar de nós no geral. Então eu não tenho que pensar só no meu corpo físico, eu preciso pensar no meu espiritual e eu preciso pensar no meu emocional. Como é que eu estou diante de Deus? Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? E eu quero trazer alguns pontos aqui de reflexão, porque nós estamos fechando o mês de novembro, e nesse mês de novembro nós temos a campanha do Novembro Azul, onde o foco é falar sobre a saúde do homem, sobre a prevenção do câncer de próstata. Que isso, pastora? Vai falar sobre isso na igreja? Vou falar sobre isso. Novembro, nós trabalhamos sobre a prevenção do câncer de próstata no homem. Mas teve também em outubro a prevenção do câncer de mama, de colo de útero das mulheres e também de colo retal. Mas nós tivemos também o Setembro Amarelo, onde é alusivo à prevenção do suicídio, questões emocionais. E aí, nós precisamos analisar como nós estamos, porque todas essas enfermidades que foram faladas aqui, questões emocionais, questões físicas, de saúde, essa ação global nos detalhes, são enfermidades, mas todas com possibilidade de cura, se forem diagnosticadas precocemente. E como é que faz para diagnosticar precocemente? Prevenção. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Vigia. Vigia, nós temos que estar atentos aos sinais do nosso corpo. E aí, essa atenção é você com você mesmo. Sou eu comigo mesmo. E aí eu quero trazer aqui uma reflexão para você, lembrando que nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos sair daqui com a nossa mente inculcada. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Deus, eu quero que o Senhor habite em mim. Eu quero que Ele esteja em mim. O que eu tenho que fazer para o Espírito Santo de Deus habitar em mim? Qual que é o meu comportamento? Qual que é o meu posicionamento? Então nós temos que observar o nosso corpo físico. Como é que está a sua alimentação? Alimentação saudável. Nós precisamos pensar sobre a nossa alimentação. O que nós temos comido? Excesso de doce, excesso de refrigerante, excesso de embutidos, de enlatados. Quais são os lixos que nós temos colocado dentro do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, que não cabe coisa boa e coisa ruim no mesmo lugar. E nós precisamos pensar sobre isso. Como é que está a sua alimentação? Como é que está a minha alimentação? Como é que está o meu sono? Está regular? E aí tem gente que fala, eu durmo tarde. O que você está fazendo que está dormindo tarde? Lendo a Bíblia? 99% vai dizer, não, mexendo no celular. O tipo de lixo que você está consumindo dentro do seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Higiene adequada. Não, pastor, eu tomo banho. Eu não estou falando só disso. Como é que está a higiene da sua casa? Casa mesmo, o espaço que você mora, o ambiente, o seu corpo físico. Quais são os cuidados que nós temos tido conosco? Atividade física, quantidade de água ideal, exames de rotina. Nós precisamos fazer, porque nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Tem homem que nunca foi no médico. Não vou porque eu não preciso. Quando vai, está morrendo.
Porque não... A pastora está pregando hoje. Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Efésios 1, 13. Eu estou falando de Bíblia. Com espiritual. Olha isso aqui, igreja. Devocional diário. Você precisa ter um momento com Deus, aquele que te criou. Você precisa de leitura bíblica. Não dá para viver sem ler a palavra de Deus. Você vai ser consumido por coisas negativas. Quando você lê a Bíblia, o Senhor fala com você. E quando você ora, você fala com o Senhor. Nós precisamos ouvir louvores. Que tipo de músicas tem entrado na nossa mente, mexendo com a nossa estrutura? Pastora, não tem nada a ver música, tem tudo a ver. Eu canso de ver crente postando nos status música de mundo. Música sertaneja, música de bebedeira, de não sei o que. Eu tenho vontade de mandar um recadinho, falar, vai se converter. Crente, escuta louvor. E eu estou falando na autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque quando você foi cobrado, vai dizer assim, eu não sabia, o Senhor registrou lá no céu, 23 de novembro de 2025, pastora Renata falou no altar da igreja, o Brasil para Cristo. Crente, cheio do Espírito Santo de Deus, escuta louvor. Adoração, e não é qualquer tipo de louvor não, é de edificação. Tem que selecionar, agora não posso nada. Se você quiser o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você tem que ter renúncias. Funciona dessa forma. Louvores, leitura na Bíblia, oração. Crente ora. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 2 horas, tem que orar. Jejum. Crente faz jejum. Necessita quebrantar a carne. Comunhão com a igreja, com o povo de Deus. Assiduidade na igreja. Tem crente que não vai na igreja. Diz que é crente e não vai na igreja. Que é isso? Tem que ter assiduidade na igreja. O Brasil para Cristo, a igreja Brasil para Cristo, nós temos 2 cultos por semana. Sexta e domingo. 1h30. Começa às 7h, termina às 8h30. Dia de sexta-feira a gente passa um pouquinho mais. A pessoa não tem tempo de vir para a igreja. Vai ter tempo de morar no céu, então? Porque lá não é 2 vezes por semana. Lá é todo dia, eternidade. Se você não tem tempo para Deus, 3 horas por semana, o que você quer fazer no céu? Lá é tempo integral. É chamada de atenção mesmo, igreja. É confronto. Porque a gente tem tempo para tudo. Tudo. Se somar por semana, você passa mais de 3 horas no celular. Certeza. Precisa ter assiduidade. E não adianta falar que não sabia, está sendo avisado. A palavra do Senhor está sendo pregada dia após dia. A gente fala com amor, sabe? Porque a gente sabe o que vai acontecer. A Bíblia mostra para nós. É necessário. Assiduidade na igreja. Você não é crente? Bora para a igreja. Compromisso com Deus. Tem gente que não tem compromisso com Deus e quer que Deus tenha compromisso com ele. Ô Jesus, faz para mim. Ô Deus, faz para mim. E você está fazendo para Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Será que eu estou fazendo? Mas eu quero. Mas eu preciso fazer também. E Deus age. Quando você faz para Ele, Ele faz para você. Nós precisamos nos posicionar, principalmente obreiros, servos do Senhor. Você tomou uma decisão, você decidiu servir a Jesus, você batizou, você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você precisa exercer o seu ministério. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus que o Senhor nos desperta. E com relação ao emocional? Como é que está seu emocional?
Porque nós temos uma pandemia silenciosa que está destruindo mais do que doenças visíveis. Estou falando de ansiedade, estou falando de depressão, estou falando de mágoa, estou falando de angústias, estou falando de estresse, estou falando de burnout, estou falando de tantos problemas emocionais que têm afligido a sociedade e é uma pandemia silenciosa. Como é que está seu emocional? Sedentarismo? Procrastinação, o pastor pregou domingo passado, preocupações excessivas. Deixa eu te falar que essas questões emocionais, tudo tem ligação com câncer. Sabia? Excesso, depressão, tristeza, tem ligação com fibromialgia, tem ligação com câncer de mama, com câncer de próstata, câncer de esôfago, de estômago, sabia? Então nós precisamos cuidar do nosso emocional, porque tem gente que acha que emocional é frescura, doença de rico. Não, é coisa de gente, é coisa de ser humano. E nós precisamos estar atentos às nossas questões emocionais. Nós precisamos observar como é que está. E elas manifestam no nosso corpo chamadas doenças psicossomáticas. Isso tem afligido muitas pessoas e às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo. Uma ansiedade terrível está assolando a população e nós precisamos observar as nossas emoções. Então tenha atenção sobre as suas emoções. E eu quero te dizer que o inimigo está investindo pesado na saúde emocional. Pesado. Porque se ele entrar na mente de uma pessoa, colocar ela ansiosa, depressiva, angustiada, estressada, com questões emocionais, ele destrói o espiritual e o físico. Então, a principal estratégia do inimigo para derrubar o crente chama emocional. Porque se nós estivermos fisicamente bem, emocionalmente bem, o nosso físico está bem e o nosso espiritual está bem. Mas se você tiver uma crise de choro, uma crise de ansiedade, você não vai para a igreja. E aí o inimigo ganha espaço, ele ganha território e ele te vence. Então a nossa mente, ela tem que estar trabalhada, preservada, conservada, para que o nosso espiritual e o nosso físico esteja bem. Nós precisamos trabalhar. A pessoa dá uma crise de ansiedade, ela vai parar no hospital achando que ela está morrendo. E, na verdade, ela está só com oscilações comportamentais. E isso precisa ser observado, principalmente na vida do crente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu quero que você responda aqui. Não precisa... Pensa, só você. Quando você está estressado, estressada, ansioso, ansiosa, qual é a estratégia que você usa? O que você faz? Eu sei de mim, eu quero saber de você. Você chora? Você grita? Você xinga? Você quebra as coisas? Você desconta em alguém? Você se cala, você dorme para fugir, você come demais, você não come porque trava, você faz compras descompensada, você emburra, você isola. O que você faz quando você diz que você está estressado? Pensa aí, você. O que você faz? Quando eu estou nervosa eu faço isso. Faz escândalo, chama a atenção de todo mundo. O que você faz? Qualquer uma dessas atitudes que eu li aqui, se nós fizermos, nós estamos errando. Se você tem uma dessas atitudes aqui, eu preciso te dizer no nome de Jesus, você está errado, você está errada, não pode. Mateus 26, lembra de Jesus no Getsemane? Ele teve angústia na alma, ele teve sofrimento. O que ele ensinou para a gente fazer? Quem viu Jesus quebrando alguma coisa lá no Getsemane? Quem viu ele xingando todo mundo? Quem viu ele fazendo escândalo, derrubando tudo, chorando, isolando, comendo? Não. O que Jesus fez? Ele ajoelhou e ele orou ao Pai. E ele chamou pessoas de confiança para estar com ele. Então, quando nós temos os nossos picos de estresse, de ansiedade, de raiva, de qualquer coisa, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos orar a Deus. Que isso? Só oração vai por mim que funciona. Você ora a Deus e você procura pessoas que têm conhecimento para te ajudar. Porque quando você
faz essas manifestações aqui, ó, explosivas, você abre a porta para o diabo entrar na sua vida e te dominar. Você passa a ser um instrumento de Satanás, porque além de destruir a sua vida, você destrói de quem está perto. Então nós precisamos fechar as brechas, e é a porta que ele entra. É triste falar um negócio desse, mas é isso. Só que o Senhor Jesus nos ensinou o caminho correto, porque ele teve essa angústia. Então o autocuidado, ele começa com autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para saber os sinais que o meu corpo, que o meu espiritual e que o meu emocional está me dando. Às vezes a gente fala assim, ó, eu conheço quando meu esposo não está bem. Até pelo jeito dele andar, pelo jeito dele olhar. O marido fala também, eu conheço a minha esposa quando ela não está bem. A gente conhece nossos filhos. Eu sei quando meu filho não está bem. A gente conhece um irmão da igreja. Eu vi que a irmã hoje não estava bem, ela estava com um olhar diferente. A gente conhece o vizinho hoje não está legal. Conhece o pai, conhece a mãe. Mas você conhece você mesmo? Porque às vezes a gente está dando mais atenção para as pessoas de fora do que para a gente mesmo. Então nós precisamos nos conhecer para que dessa forma nós venhamos trabalhar em nós mesmos. No físico, no espiritual e no emocional. E eu vou trazer para você aqui, você vai pensar consigo mesmo aí. Perceba as suas mudanças. Perceba os sinais que o seu corpo está te dando. No físico, está com desânimo, insônia, cansaço, um cansaço, mudança de apetite, febre. Já viu o médico falar? Febre é amiga, sinal de infecção. A infecção ela não chega silenciosa, ela dá sinal. Dor de cabeça, perda ou ganho de peso, queda no cabelo, unhas quebradiças. Tem alguma coisa errada no seu corpo. Seu corpo está te avisando. Deficiência de vitaminas. Está tendo alguns sinais aqui. O templo do Espírito Santo de Deus está precisando de cuidado na área física. Tontura. Mal-estar. Tem alguma coisa errada. Deficiências que estão tendo ali no seu organismo. Você precisa procurar ajuda médica depois da oração. Porque questões espirituais também acontecem para causar esse tipo de sensações no nosso organismo. Então nós precisamos orar e precisamos buscar ajuda. Na parte espiritual, olha isso aqui, gente, tanto que é sério essa questão. Preguiça de ir para a igreja. Para todo lugar que chama vai, mas a igreja é um desafio. Satanás está te barrando para você buscar aonde você encontra. Desânimo para ler a Bíblia. Ler livro, ver celular, ver tudo, mas pegou a Bíblia, dá um sono. Pode repreender no nome de Jesus. Desânimo de orar. Falta de comunhão. Chega na igreja, não gosta de ninguém. Chega depois que começa e sai antes de terminar. Não quer assunto com ninguém. Falta de comunhão. Nós somos irmãos em Cristo. Desinteresse nas ministrações. Pastor prepara, o pregador prepara, estuda, ora, consagra para trazer uma mensagem da parte de Deus, para tocar no seu íntimo, no seu profundo. A pessoa está lá olhando para o tempo, outra hora não percebe nem o que está sendo ministrado. Desinteresse, é como se o corpo estivesse na igreja, mas a mente está em qualquer lugar, menos na igreja. Rejeição à liderança, e você começa a ter problema com seus pastores e com os obreiros da igreja. Você começa a rejeitar todo mundo, ninguém serve. E não é só onde você congrega, em qualquer lugar. Você começa a ter essa insubmissão com lideranças espirituais. Falta de compromisso. Tem compromisso, mas não honra. Fala que vai fazer, mas não faz. Deixa de cumprir as funções que são colocadas sobre sua responsabilidade dentro das igrejas. Sabe o que é isso? Frieza. Satanás está entrando. Deus, quando ele chega na casa, ele faz um movimento. Satanás não. Ele vai entrando devagarzinho, vai te dando uma frieza. Hoje você está com desânimo, você não vai para a igreja. No próximo culto você está cansado. Depois você toma raiva dos obreiros. Depois você não quer nem ver o pastor. Depois se você ouvir falar de crente, você já não quer mais.
O inimigo está entrando na sua vida. Nós precisamos ter vigilância nessa parte espiritual, porque senão nós somos dominados. O Senhor nessa noite, Ele está nos despertando. O Senhor está falando para nós, você faltou 2 domingos, o terceiro você não quer ir mais. Você arruma qualquer desculpa para não estar na igreja, sabe? Porque o inimigo sabe que se você vier, o Senhor move. O inimigo sabe que se você romper as barreiras e buscar o Senhor, ele é derrotado pelo sangue do Cordeiro. Ele sabe que se você vier ofertar seu culto, se você se esforçar de estar na presença de Deus, ele sabe que ele vai ser destruído, porque você vai pedir socorro para aquele que pode. E quem pode é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós pensamos no nosso emocional, para você saber se você está bem, choro frequente, sem motivo aparente, sabe aquelas pessoas que choram do nada? Não estou falando de chorar na presença. Chorar na presença é porque o Espírito Santo de Deus moveu o seu coração. Angústias, se ofende com tudo. Qualquer coisa que fala foi para mim, falou para mim, se ofende com tudo. Tudo, qualquer coisa no serviço, em casa, na igreja. Carência, tem uma necessidade de ter gente perto, de ter elogio, de ser paparicado, de ser mimado. Gente, são questões emocionais que precisam ser trabalhadas. Mudança de humor. Era uma pessoa alegre, de repente está triste, ou era uma pessoa triste, de repente fica eufórica. São questões emocionais. Mudança de comportamento, tristeza, vontade de não fazer nada, vontade de sumir, vontade de morrer, preocupação excessiva, autoestima baixa. São questões emocionais que precisam ser trabalhadas. Primeiro, oração, comunhão, busca. Segundo, pessoas que possam te ajudar, preparadas para te auxiliar, e nós precisamos perceber isso. Agora, um alerta. No espiritual, o inimigo entra e bagunça. E no emocional também. Então, nós percebemos essas mudanças comportamentais, a gente precisa entender que tem uma força maligna trabalhando. Só que nós precisamos nos posicionar. Não tem como ajudar quem não quer ajuda. Não tem como contribuir com quem não quer contribuição. Não tem como o médico ir lá na sua casa, bater na porta e falar: olha, você precisa fazer os seus exames. Olha, eu vim aqui atrás de você. Não, você precisa se posicionar. Você precisa buscar aonde você vai encontrar. Ninguém pode fazer para quem não quer. Nem na igreja, nós oramos. Mas ninguém pode fazer se você não quiser. Então, essa questão do cuidado e da prevenção tem que ser igual a oração. Oração é vigilância. Nós precisamos orar enquanto as coisas estão boas. A gente não tem que esperar ficar ruim. Então, nós não temos que esperar nosso corpo dar sinais negativos. Nós não temos que esperar o nosso espiritual esfriar. Nós não temos que esperar o nosso emocional ficar abalado para nós orarmos, nos posicionarmos e buscar aonde nós vamos encontrar. Isso é uma questão que nós precisamos entender, que é um cuidado geral com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Esse corpo, essa mente, esse espiritual não é seu, não é meu. O Senhor nos emprestou enquanto nós estamos aqui na terra, e nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo com o nosso corpo. O corpo que está sendo mal cuidado. Que nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, né? E aí, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, porque a gente vê as desculpas que são dadas, né? A gente observa as desculpas. E aí, se a gente conhecer, a gente fala. Se a gente não conhecer, a gente tenta amenizar e tenta dar uma direção para a pessoa, né? Mas a gente precisa ver o tipo de alimento que nós estamos tendo. O Brasil é um dos países com índices altíssimos de obesidade. E o povo não gosta de falar, porque a gente não quer assumir a nossa responsabilidade. E aí alguns falam assim: não, mas é genética, eu nasci assim. Não, você não nasceu desse tamanho, não. Isso aí foram maus hábitos adquiridos no decorrer da sua vida. Pastor,
Às vezes eu falo para ele, você não nasceu desse tamanho, não. Foram hábitos adquiridos. E vai prestar conta com Deus do cuidado que teve com o corpo. A gente precisa falar isso, tem que ser falado. Eu sei que as pessoas não gostam, mas a gente tem que falar. Parece aquele discurso de feministas. Não é feminina não, feminina eu sou. Feministas, que fala assim pra gente, ó. Meu corpo, minhas regras. Se eu quiser eu tatuo, se eu quiser eu faço isso, se eu quiser, se tiver grávida e quiser abortar, aborta, se quiser, deixa eu falar uma coisa pra você. Não. Não é seu corpo, suas regras, não. Não é seu corpo. Foi pago por um alto preço na cruz. Se você é ímpio, tá lá no mundo, você faz o que você quer. Mas se você serve a Deus, se você quer o Espírito Santo de Deus sobre você, não é seu corpo, suas regras. É o cuidado do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Eu tô numa guerra comigo mesmo. Não estou falando dos outros, não. Estou falando é de mim. Todo mundo aqui sabe que eu bebo Coca-Cola como se fosse água. E eu sei que faz mal. E o pastor me confronta toda vez. E eu não brigo com ele, sabe por quê? Porque eu sei que é verdade. O nosso problema é que a gente não aceita. Se alguém falar pra gente, olha, você precisa fazer essa mudança na sua vida. Pronto. A pessoa já recusa. Ele fala pra mim, para com essa Coca-Cola. Aí eu faço propósito com Deus, fico 2 semanas, 3 semanas, depois volto, bebo de novo. Eu tô na guerra, irmãos. Tô lutando. Não é fácil para ninguém, não. Mas nós precisamos entender que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. Porque se me der uma doença decorrente do consumo excessivo desse refrigerante, eu vou prestar conta com Deus. Assim como todos nós. Vamos prestar conta do corpo que o Senhor nos deu. Eu fui questionada esses dias com relação à tatuagem. Porque me perguntaram e eu falei, não pode, o corpo não é seu. Como que você vai fazer? Me prova na Bíblia. Eu falei, leva você lá. Vamos lá em Levíticos? Só que eu não vou ministrar isso aqui agora. Estou falando do templo do Espírito Santo de Deus. Porque adolescentes, jovens ou pessoas que não aceitam ser confrontado, eles vão na Bíblia procurando um versículo para justificar o erro deles. Só que a gente tem que mostrar aquilo que é real, aquilo que é do Espírito Santo de Deus. Então você e eu vamos prestar conta com Deus do que nós fizemos com a nossa vida aqui na terra. E eu preciso honrar o Senhor com o meu corpo. Eu preciso mudar as minhas práticas. Voltando aqui. A palavra de Deus diz assim para nós. E aí quando eu estava falando, né, sobre essa questão desse discurso, né, que eu faço o que eu quero do meu corpo, você tem dono. Jesus te comprou lá no Calvário. O meu corpo não é meu. O seu corpo não é seu. A sua alma não é sua. Tem um lugar específico. O Senhor Jesus é quem dirige a nossa vida. Goste ou não goste. É assim que funciona. E nós precisamos ser realistas com isso para a gente sofrer menos. Se cuide, porque se cuidar é um ato de amor próprio e de amor a Deus. Quando eu me cuido, eu estou declarando o meu amor a Deus. Deus, ele nos fez perfeitos e lindos. Quando nós lemos Salmo 139, verso 6, diz assim, ó, as obras das suas mãos são maravilhosas, eu tenho certeza disso. Então, quando eu questiono a Deus sobre a minha vida, eu estou dizendo que aquilo que Deus fez é ruim. E Deus não faz nada ruim. Ele nos faz perfeito, a gente precisa de manutenção e essa manutenção é responsabilidade nossa. Essa manutenção é responsabilidade nossa. Essa semana eu recebi uma visita da minha irmã. Minha irmã esteve lá em casa essa semana. Chateada demais, triste. Nem está aqui no esboço, mas eu quero compartilhar com a igreja. É minha irmã e ela me autoriza. Ela teve uma crise de cólica de rins. E ela fez uns exames e aí deu cristais nos rins dela. E ela está muito preocupada
porque cristais não tem como fazer cirurgia, né? Ele atrofia os rins. E o médico falou para ela que, se não melhorar, ela vai ter que ir para hemodiálise. Ela é 11 anos mais nova do que eu. 11 anos mais nova do que eu. Só que quando eu estava grávida de 4 meses do Júnior, ela não gosta de tomar água. Ela gosta de refrigerante. Só refrigerante. E aí o médico falou para mim, ele colocou uma garrafa de 2 litros lá no quarto, quando eu estava internada, no soro, e falou para mim assim, você tem de agora, 8 horas da manhã, até meio-dia para tomar esses 2 litros de água. E eu falei, eu vou tomar. Eu estava grávida e corria risco de perder o neném. E ele falou, você tem que tomar. Eu bebi tanta água que eu estava sentada, porque se eu deitasse eu vomitava. Mas eu bebi os 2 litros de água. E ela foi me visitar. E eu falei para ela, você precisa tomar água. Porque senão você vai sentir essa cólica que eu estou sentindo e é muito ruim. E ela falou para mim assim, não vou não. Eu falei, olha, eu estou te falando uma coisa que eu estou sentindo. Não paga o preço não. É muito ruim, eu estou falando porque eu estou sentindo. Dói demais. Horrível. Mas ela não me ouviu. Aí se passaram uns anos, 17 anos, né? E ela chegou lá na porta de casa e ela tá muito entristecida. Por quê? E eu ainda brinquei com ela para tentar amenizar a situação ali. Eu falei para ela assim, olha, eu não posso nem doar um dos meus rins para você, porque o nosso sangue não é compatível. Aí sabe o que o médico falou para ela? Não tem como nem fazer transplante. Eu tenho 44 anos. Ela tem 33. 33 anos. Eu estou em oração pela vida da minha irmã. Mas nós precisamos prestar atenção naquilo que nós temos feito com o nosso corpo. Quando ela chegou lá em casa, nessa semana, eu pensei comigo, eu preciso cortar o refrigerante. Mais ainda. Sabe como se fosse Deus mandando um recado na porta da sua casa? E eu já passei por essa cólica. Eu sei o que ela está passando. E eu estou em oração pela vida dela. Então nós precisamos aprender com os erros dos outros. A gente não precisa esperar ficar ruim para a gente orar. A gente tem que buscar com antecedência. Voltando aqui, responda para você mesmo também. Onde foi que você se perdeu? Onde foi que você encontrou essa ansiedade? Onde foi que você esfriou na fé? Onde foi que você errou na alimentação? Onde é que está o erro? Tem conserto ainda. Jesus nos chama falando, olha, cuida do tempo. Cuida do templo do Espírito Santo. Obrigada. Cuida do templo do Espírito Santo. Deixa o Senhor habitar e mover nas nossas vidas, porque ainda dá tempo. Deus está falando conosco sobre prevenção. E aí eu fiquei pensando que precisa ter essas campanhas de conscientização. Nós estamos no Novembro Azul, para lembrar os homens de se cuidarem. Nós tivemos o Outubro Rosa, para lembrar das mulheres. Nós tivemos o Setembro Amarelo, para lembrar de todos nós da nossa saúde mental. Nós temos o Janeiro Branco, que fala sobre depressão, para cuidar da mente. Nós temos o Maio Laranja, que é para cuidar do corpo das crianças, que é prevenção ao abuso de crianças pequenas. Nós temos o Dezembro Vermelho, que fala sobre o cuidado com relação ao HIV. E aí eu fico pensando, tem necessidade de ter campanhas globais para fazer eu e você lembrar que nós temos que cuidar do nosso corpo? Porque tem homens e mulheres que passam anos sem fazer um exame de prevenção, sem fazer um exame de mama. Mas de verdade, tem necessidade da ciência se mover para fazer eu e você lembrar que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos nos cuidar? De verdade, precisa? Não precisa. Não precisa. E aí, no meu ponto de vista, eu penso que essas campanhas são estratégias de Deus para nos despertar. Você tem uma identidade em Cristo. Eu comprei você por um alto preço na cruz. Você é templo do Espírito Santo de Deus. É uma estratégia que Deus tem para nos lembrar, para nos conscientizar, para que a gente pare e pense sobre nós. E a gente precisa parar de ouvir a voz da serpente e começar a ouvir a voz de Deus. Por que da serpente? Porque de repente eu e você podemos ouvir alguém dizer assim, ó, é normal, diabetes. Todo mundo adoece.
É normal obesidade, é normal hipertensão, é normal ansiedade, é normal depressão. Não, não é normal, não. Jesus disse que algumas dessas situações poderiam acontecer, mas não quer dizer que nós temos que passar por elas. Não quer dizer que nós temos que nos conformar com esse mundo e falar, não, é assim mesmo, eu estou passando por isso, mas todo mundo passa mesmo. Não foi isso que o Senhor colocou para nós. Não é sobre isso. Nós temos que fazer a nossa parte de prevenção e de cuidado. Essas coisas, elas não são normais, não. Pode acontecer, mas que seja como Jó. Que seja provação de Deus e não por descuido da nossa parte. Que seja algo que o Senhor colocou sobre nós por um propósito e não porque nós não vigiamos. Então a mensagem para nós nessa noite é: cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós estamos adoecendo porque nós estamos abrindo o nosso corpo, abrindo a nossa intimidade para coisas que não estão conforme a vontade de Deus. Então que nessa noite todos nós venhamos ser despertados e conscientizados de que o nosso corpo não é nosso e de que é necessário que a gente se cuide em todas as áreas. Amém? Eu sei, irmãos, que o tema foi extenso. Eu quis pegar essas 3 campanhas. Eu não falei nada em setembro, não falei nada em outubro. E eu quis pegar essas 3 campanhas, esses 3 assuntos, à luz da palavra de Deus, como conscientização para nós. Para que você e eu, nós sejamos compreensivos daquilo que o Senhor colocou na nossa mão para nós cuidarmos, que é o nosso corpo. Que é templo do Espírito Santo de Deus. Não entenda como julgamento, entenda como uma exortação com amor, para que quando nós saímos dessa porta para fora, a gente pense, meu Deus, eu preciso cuidar melhor do espaço onde o Senhor vive. Eu preciso cuidar melhor do ambiente onde o Espírito Santo de Deus habita, porque quando eu for prestar conta com Deus, eu vou ter o que apresentar para Ele. Nós vamos prestar conta. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. E nós vamos colocar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. E se você quiser que o Senhor habite em você, você precisa ter uma postura, uma casa limpa, para que Ele possa entrar, uma casa organizada e honrar o Senhor através da nossa vida, em todos os detalhes aos quais Ele nos falou. Senhor, no nome de Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Nossa função, orar uns com os outros. Nós não oramos quando nós não sabemos. Porque tem gente que passa pelos problemas e não conta, a gente não sabe, né? Mas quando nós sabemos, nós vamos orar. Quero pedir aos irmãos de intercessão aí da noite e na madrugada. Vamos orar. Vamos apresentar mais uma vez a vida dela. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Pega para cá em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor pela misericórdia que tem tido conosco, Pai. Pela oportunidade que nos deu de ouvir a tua santa e corrente palavra. Pai, nós queremos pedir que neste momento, Pai, o Senhor coloque em nosso coração o desejo, Pai, e coloque em prática aquilo que foi ministrado, Pai, em nossas vidas, Pai. Aquilo que foi ministrado aos nossos corações, Pai. Pai, eu quero pedir que a mão poderosa do Senhor, Pai, esteja sobre cada lar, cada família que é representada, Pai. Que as bênçãos do Senhor, Pai, estejam sobre cada lar, Pai. Para aqueles que não puderam estar aqui, o Senhor esteja alcançando, o Senhor esteja, Pai, em nome do Senhor, nos abraçando, Pai, trazendo sobre eles também o refrigério do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, de pé, da mesma forma, o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leva em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o Senhor volte, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando os crentes digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.